como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas e religiões. Os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo erro e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
Eu espero que todos tenham conseguido assistir e ouvir a mensagem, né? Bastante, bastante rica, que ajuda a nos interiorizar essa ideia de ecologia integral, de convivência e interiorização do sagrado e do bem viver. E sobre essa temática, temos hoje, então, inicialmente a apresentação do Sheikh Abdul. Cada um dos dois expositores terá um tempo de cerca de 20 minutos para a exposição. A partir daí, a gente vai se caminhando para as conclusões pontuais de cada painelista, né? E depois, então, teremos espaço para os debates, que tanto pode ser feito na tela, como também pode ser feito através do chat do próprio Zoom. Então, eu passo a palavra ao Sheikh Abdul e agradeço mais uma vez a prontidão com a qual aceitou esse convite feito pelo Beto, e é muito bem-vindo aqui nessa quinta edição do Seminário Interreligioso. O senhor tem a palavra, então, Sheikh. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês me ouvem e me veem. Sim, ouvimos e vemos também. Um certo delay na sua imagem, mas nós conseguimos vê-lo. Ok, peço perdão. Eu estou no meu trabalho, eu sou policial penal, estou de plantão e tentei achar uma sala aqui dentro do presídio para transmitir e o sinal estava muito ruim, não consegui transmitir de dentro da sala e vim para o meu carro na parte externa do presídio aqui e o sinal está um pouco melhor, só que a imagem não está tão boa, está escuro, que eu estou dentro do carro e foi o que eu consegui de melhor, né? Tá certo. Não, a gente entende, ainda bem que o presídio está com problema, dificuldade de sinal de celular. Tem um lado positivo nisso aí. É verdade. Uhum. Mas a Então, palavra que está com o senhor, pode seguir, que nós estamos lhe ouvindo bem. obrigado. Eu já aproveito então a minha fala e falo que gostaria de fazer um link com o que foi apresentado nesta canção que nós ouvimos esse vídeo, que a essência do que passou aí nesse vídeo se refere ao fato de como se todos os seres humanos estivessem de alguma maneira ligados entre si e todos os seres humanos estivessem ligados com o planeta que a gente vive e até mesmo o nosso corpo vem de matéria orgânica do nosso planeta, então não é tão, digamos assim, fantasioso a ideia de que nós estamos ligados a esse planeta porque o nosso corpo vem dele, né? E eu achei muito legal, muito interessante a música e o vídeo, e ela se encaixa perfeitamente com o que diz o sufismo, o Islã. Então vai ser fácil fazer essa conexão. O Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, e é o livro sagrado que nós do sufismo utilizamos, porque o sufismo é a mística islâmica, é, o esoterismo é o que está mais no centro do Islã, então naturalmente nós utilizamos o Alcorão como nosso livro principal. E no Alcorão há diversos. Opa, vou ter alguns probleminhas aqui de luz, vou ter que abrir de vez em quando a porta para voltar à luz. Mas enfim, é... o Alcorão tem inúmeros ensinamentos relacionados à natureza, à ecologia. E esta é uma realidade, de fato, do Alcorão. E eu sei que muitas pessoas, por desconhecimento,
às vezes têm uma visão negativa do Alcorão, mas eu gostaria de linkar que o atual rei Charles, na época, em 1996, quando era príncipe Charles, ele deu um discurso sobre ecologia e ele se utilizou justamente dizendo de como o Islã se linka com a ecologia e falou que ele achava que o Islã e o Corão poderia ser uma solução para os problemas que a humanidade enfrenta da ecologia se o ser humano se debruçasse no Corão e buscasse os princípios corânicos quanto à ecologia. Então, é isso que eu vou tentar apresentar aqui um pouquinho para vocês. Então, o Alcorão trata sobre o equilíbrio que deve existir entre o ser humano e a natureza. No Alcorão, na Sura 55, versículos 7, 8 e 9, diz o seguinte: diz, e o céu, ele, Deus, o ergueu e estabeleceu a balança, para que não cometeis excessos no equilíbrio, e mantende justa a balança e não diminui o peso. Então, este versículo está dizendo que Deus criou o universo, o planeta Terra, os seres humanos em um equilíbrio e que o ser humano ele é responsável por não cometer excessos quanto a esse equilíbrio. Quer dizer, nós temos uma responsabilidade de não perturbar o que Deus ordenou no planeta, no universo, entre os seres humanos e é, nós sabemos que a realidade do ser humano está longe desse equilíbrio, de não ter excessos. Mas, enfim, é um norte que Deus apresenta no Corão para os seres humanos. No Alcorão, na Sura 7, Ayah, o versículo, então, no capítulo 7, versículo 31, diz: ó filhos de Adão, quer dizer, seres humanos, tomai os vossos adornos em todo lugar de oração, comei e bebei, mas não desperdiceis, pois Deus não ama os desperdiçadores. Então, aqui, novamente, o Alcorão está trazendo um link, enfim, com essa questão ecológica, dizendo que os seres humanos devem comer, beber, usufruir das coisas que a natureza e, enfim, o planeta, os recursos que nos são apresentados, mas ele diz, não desperdiceis. Quer dizer, então, o ser humano teria que ter a responsabilidade do uso dos recursos naturais com moderação. E se nós víssemos a moderação entre os seres humanos, nós teríamos uma outra realidade. Inclusive, nesse vídeo, ele falou que o ser humano deveria lutar pelo não egoísmo, pelo não consumismo. E nós sabemos que grande parte dos problemas ecológicos, ambientais, se baseiam justo no excesso do consumismo. Provavelmente todos aqui têm noção, já viram em algum lugar ou estudaram que um cidadão médio norte-americano consome 10 vezes mais do que um cidadão brasileiro, por exemplo. Então, isso tem um impacto ambiental muito maior. Então, se o ser humano seguisse essa orientação da moderação do que consome, a natureza agradeceria. E algo que acho que também tem muito com a essência desse vídeo aí é o que diz o Alcorão na Sura, no capítulo 17, versículo 44, que é uma alusão de que tudo na natureza está, de alguma maneira, louvando a Deus. Então, diz o Alcorão: os 7 céus e a terra e tudo que há neles o glorificam a Deus. E não há nada que não glorifique a Deus com seu louvor. Mas vós não compreendeis a sua glorificação. Então, essa parte do Alcorão deixa explícito um valor que todos os seres vivos têm. Todos os seres vivos, para nós, estão glorificando a Deus. Então, o grilo, enquanto faz o seu
raspa lá uma pata na outra e faz aquele som que ele produz, na verdade, nós, como diz o Corão, não conseguimos compreender, às vezes, a glorificação do grilo, mas se nós falássemos grilês, digamos assim, o grilo estaria falando louvado seja Deus, louvado seja Deus. O passarinho, quando canta, a gente escuta a beleza do seu cantar, mas ele fala na língua dos passarinhos, digamos assim, louvado seja Deus, louvado seja Deus. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que foi quem trouxe o Islã para a humanidade, ele deu um ensinamento também uma vez sobre isso fora do Alcorão, e ele falou exatamente isso, que tudo na natureza louva a Deus, e ele, por uma bênção divina, ele provou isso, ele passou a mão em umas pedras que estavam no chão, levantou as pedras e mostrou para as pessoas que não acreditavam no que ele falava, levantando as pedras para cima, e as pedras começaram a falar, louvado seja Deus, e na verdade eles falou que as pedras falavam Allah, 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 que seria Deus, Deus, Deus. Então, por um milagre, digamos assim, que ele realizou ali, ele mostrou que até o mundo inorgânico está louvando a Deus. E mais uma passagem do Alcorão, no capítulo 2, versículo 30, diz: E quando teu Senhor disse aos anjos, vou estabelecer na terra um sucessor, um califa, que é o ser humano, os descendentes de Adão. Enfim, daí este capítulo é longo, não vou entrar em detalhes porque não compete aqui ao assunto, mas o que a gente pode utilizar dessa parte aqui do Corão é que Deus criou o ser humano para que o ser humano seja um califa, quer dizer, um representante de Deus nesse planeta Terra. Então nós fomos incumbidos com a responsabilidade de representar os interesses de Deus aqui nesse planeta, e se nós estivéssemos cumprindo a nossa função, nós deveríamos preservar toda a criação de Deus aqui nesse planeta. Nós deveríamos ser guardiões deste planeta, mas a gente sabe que também não é isso o que se passa. Agora, trazendo um pouco toda essa fala no Corão para o que ensinava Sheikh Nazim, que era o mestre da Ordem Naqshbandi, vivia na Turquia, faleceu em 2014, mas ele tem muitas falas, né, milhares de palestras, e nessas palestras a fala dele era recorrente sobre a questão da natureza, da ecologia, e ele ensinava sempre alguns pontos, como que um estilo de vida que se nós seguíssemos a orientação dele, nós teríamos uma outra realidade em relação à ecologia também. Ele falava que o ser humano deveria viver de uma maneira simples, usufruir menos de coisas industrializadas e usufruir mais de coisas naturais. E deveria, com isso, preferencialmente viver em meio à natureza, em lugares mais afastados das cidades, em casas construídas de maneira como, por exemplo, hoje se diz a permacultura, mas na época que ele dava muitas dessas palestras ainda não existia uma difusão da permacultura. Então ele ensinava esses aspectos da vida integrada à natureza e usufruir as coisas de maneira mais direta à natureza, sem passar tanto pela manufatura do homem, a transformação da indústria, e nós sabemos que a transformação da indústria é um outro grande poluente, né? Então, deixa eu abrir aqui novamente. Sheikh ele falava que a maneira como o ser humano se relaciona com a natureza, a maneira como o ser humano trata a natureza, é um reflexo do seu estado espiritual. Então, quanto mais evoluído, quanto menos aquele ser humano desenvolve a sua espiritualidade, mais abuso, mais errado ele estará na sua relação com a natureza. E ele falava também essa ideia que é trazida no Corão, que o ser humano é um califa, é um representante de Deus e deveria estar seguindo as suas orientações quanto ao cuidado com a natureza. E ele falava que
quanto mais poluição nós víssemos no meio ambiente, mais refletiria que a própria alma do ser humano estaria poluída. E agora trazendo um outro sufi que é muito famoso, talvez vocês conheçam, chamado Jalaluddin Rumi, que é um grande poeta sufi do século XIII, viveu há 817 anos atrás. Ele traz também essa ideia de que todos estamos interligados, interconectados, conectados, enfim, e nós com a natureza. Então, ele traz no livro Masnavi, que é um clássico do sufismo, ele traz a seguinte fala: cada partícula do mundo é um espelho, e em cada átomo se vê os sóis da alma, então, o sol, como o sol da alma, né? Então, o que Rumi está trazendo aqui? Ele está trazendo uma referência ao Alcorão. O Alcorão também fala que aquele que está desperto espiritualmente, ele vê os sinais de Deus na natureza. Então, o próprio Alcorão fala, a pessoa olha para o dia e para a noite, olha para os ciclos que Deus colocou na natureza, e a pessoa está desperta espiritualmente e consegue ver como que a mão de Deus atuando nos processos que acontecem na natureza. E é mais ou menos isso que o Rumi está dizendo, que cada partícula do mundo é um espelho de Deus. E cada átomo é como se tivesse uma conexão com a nossa própria alma. E agora trazendo umas falas do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad, ele também, ademais, fora do Alcorão, tentando explicar algumas coisas do Alcorão, ele tem alguns ensinamentos que nós chamamos de Sunnah. E na Sunnah, num livro da Sunnah chamado Buhari, no ensinamento 2320, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele diz o seguinte: se alguém planta uma árvore ou semeia sementes, e um pássaro, ou um animal, ou um ser humano come depois dos frutos daquela árvore, isso é considerado caridade daquele ser humano que plantou uma árvore. Então, isso é uma outra noção do cuidado com a natureza, do próprio reflorestamento, né? E uma outra fala do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, um outro livro da Sunna dele, chamado livro de Ibn Majah, no ensinamento 425, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele fala assim: não desperdice água, mesmo que você esteja à beira de um rio. Então, ele está dando uma noção, uma explicação, essa questão da moderação, do cuidado, do respeito e mesmo também da caridade. Se um ser humano está diante do rio e ele cuida para não desperdiçar água, ele está fazendo algo de caridade para gerações futuras. Ele sabe que aquele gesto dele está preservando aquela água para outros seres humanos que virão depois dele. Então, isso é um gesto de caridade. Agora, uma coisa que eu acho incrível nos ensinamentos do sufismo, do profeta Muhammad, do Alcorão, é que muitos sufis, o profeta Muhammad, eles falam que esta questão da preservação é também uma forma de adoração a Deus. Quer dizer, se eu estou ali diante de um rio e não desperdiço água, e eu estou fazendo isso por amor a Deus, para seguir o que ele gostaria que nós fizéssemos, quer dizer, esse gesto é um gesto de adoração a Deus, porque eu estou me submetendo à vontade dele. Então, tudo que a gente faz que seja em respeito a esse equilíbrio que Deus trouxe ao universo, à natureza, ao nosso planeta, é um gesto de adoração a Deus. Então, a gente pode adorar a Deus preservando a natureza, se a gente fizer isso de alguma maneira conectados com Deus. E, como a gente viu aqui na fala, na música, a gente pode se conectar com Deus em cada aspecto, em cada átomo que compõe o nosso planeta. Então, essa é a fala que eu trouxe aqui para hoje. Agradecemos Sheikh Abdul as suas
reflexões que realmente se alinham ao que foi apresentado naquela canção, no vídeo, e toda a discussão que nós estamos fazendo ao longo desses encontros. Essa espiritualidade sufi traz uma contribuição muito importante. Ela geralmente realmente é conhecida no mundo ocidental através da poesia, né? Uma grande tradição de poesia árabe, que já foi razoavelmente traduzida nas línguas ocidentais, mas, de qualquer sorte, é uma fonte de riqueza que se renova continuamente, e esse diálogo é importante para estabelecer essas conexões, especialmente entre as expressões religiosas que partem dessa origem comum, que é o patriarca Abraão, que é o pai de todos nós. Então, agradeço mais uma vez a sua fala, logo depois teremos os debates, e seguimos então com o secretário executivo Jardel Lopes, que é do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que também tratará da questão da ecologia integral. Jardel, bem-vindo, a palavra está contigo. Tudo bem, boa noite. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão importante, tão antigo e tão emergente nos nossos tempos. Obrigado, Sheikh Abdu, por essa reflexão tão aprofundada, né, e tão rica e que nos ajuda a conectar também com outras culturas, com outras religiões, inclusive, para a gente compreender, sobretudo nesse nosso campo religioso, cristão, ecumênico ou interreligioso, de que nós precisamos unir todas as forças possíveis em função dessa casa comum, né? Esse termo conceitual que o Papa Francisco tem destacado para nós, sobretudo a partir da encíclica Laudato Si, essa ideia de casa comum, e é uma ideia que pegou bastante, né? Não somente para o campo religioso, mas para toda a sociedade. E essa ideia de ecologia integral também, que está presente ali no Laudato Si, depois também melhorada em Laudato Deo, documentos, né, escritos aí pelo magistério do Papa Francisco, nos chamando a atenção, nos convidando, convocando, basicamente, para esse cuidado da casa comum. Todos os cientistas têm provado isso, e todos nós temos sentido na pele essa mudança, e muitos dizem, inclusive, de que quase que um ponto sem retorno, né, desse problema, dessa emergência climática que a gente vive, onde a natureza responde de forma agressiva os ataques agressivos que nós, humanos, né, dessa raça humana, proferimos a ela. E aqui acho que esse debate é muito interessante, ouvindo o Sheikh, ele dizia que, destacando isso, né, a maneira como o humano trata a natureza é reflexo também do seu estado espiritual. E aí nós vimos, não é somente a relação com a natureza, onde a gente percebe que o estado espiritual nosso, de nós humanos, está fragilizado, e eu não estou nem falando do estado espiritual daquelas pessoas que não confessa nenhum credo religioso. Estou falando do estado espiritual dos que realmente confessam, e confessam muito até o credo religioso, e aí falando para o campo, sobretudo cristão católico, isso é muito presente, né? Muita gente que está dentro das
denominações religiosas confessando arduamente uma relação muito íntima com Deus, mas que quando se trata do cuidado com os recursos naturais, do cuidado ou da preocupação com a emergência climática, há uma negação totalmente dessa questão, um negativismo total e um alinhamento a outros pensamentos que negam essa questão em vários aspectos. Então, para a gente compreender que, de fato, o estado espiritual do ser humano está bastante, talvez, ferido, digamos assim, ou está bastante. Isso por outros aspectos também a gente percebe isso, é pelas relações, é pela cuidado com os outros, é pelo cuidado com os recursos naturais, com a ecologia integral, com a casa comum. Então, acho que essa chave é muito interessante para a gente compreender isso. Então, para além de uma questão ecológica, para além de tem uma dimensão espiritual que está fragilizada, que está ferida, né? E o Papa Francisco, por ocasião do dia de oração pela criação, né, do 1º de setembro, ele trata disso, né, com o tema Espera e Age. Então, ele trata o planeta como um planeta enfermo, um planeta ferido, e que não só o planeta está ferido, mas que os humanos também, né, estamos implicados nesse sofrimento do planeta e temos aí é, é, a responsabilidade da libertação do humano, do planeta, dessa casa comum. Então, ele trata muito disso. E aí ele vai também nos dizer nesse mesmo enunciado, nessa mesma carta para o dia de oração pela criação, ele vai nos dizer que a harmonia entre os seres humanos estende a harmonia para a harmonia com a criação. Então, ele resgata, por exemplo, Fratelli Tutti, né, que ele escreveu e publicou bem no contexto da pandemia 2020, né, um pouco surge nesse contexto ali, e resgata já a reflexão de Laudato Deum, que traz essa necessidade da harmonia entre os humanos para também a harmonia com a criação. Então, e às vezes a gente percebe, olha para alguns aspectos e alguns cuidados e compreende tudo errado. Ou há, às vezes, uma relação de proteção, de cuidado do ser humano, mas que não tem a mesma preocupação e cuidado com a casa comum, com essa dimensão da ecologia integral, integrada. Ou às vezes também há uma preocupação excessiva com a dimensão da ecologia integral e nenhuma preocupação com o ser humano, né? Essas transferências. Então, isso é fundamental, assim. Acho que esse aprendizado do Alcorão, de que a forma como tratamos a natureza é reflexo do estado espiritual, e esse aprendizado também que o Papa nos traz, que a harmonia entre os humanos é também harmonia, estende também a harmonia com a criação na sua totalidade, isso é fundamental para a gente compreender. E aí, para nós cristãos, isso é fundamental para ir para a catequese, né? Então, requer de nós um novo jeito de evangelização, pensando a partir do Evangelho. E requer de nós uma outra concepção de evangelizar, uma outra concepção de catequese, em que nós aprendemos, em grande parte, tudo gira em torno do ser humano e da relação com Deus. Hoje nós precisamos aprender que é preciso inserir a relação com a natureza. É tão quanto pecar contra o outro, a outra, é tão grave quanto pecar contra os recursos naturais que a gente coloca em extinção de modo geral. Isso deveria ir né, para a lista de confissões, digamos assim, se for para a gente tratar. Então, eu quis puxar um pouco essa relação com essa fala para a gente compreender alguns aspectos, pelo menos alguns aspectos que nós caminhamos para uma situação que precisamos de muita atenção, né?
Semanas passadas, 2 semanas atrás, eu estava em um território de retomada indígena e naquele conflito, né, os indígenas têm uma outra relação com a terra do que nós, branco, né, digamos assim, para especificar melhor. E naquele conflito eles diziam assim, olha, a terra para nós é sagrada, para vocês é mercadoria, né, dizendo para aquelas outras no contexto de quem estavam com uma fazenda sobreposta sobre um território indígena. Então, e esse aspecto, desde o início, desde o histórico que a gente tem lá, a partir de Gênesis, o conflito por terra e água, dois recursos importantíssimos da natureza, tem permeado a história cristã, né, nesse contexto todo, e até hoje ainda é muito presente os conflitos que a gente ainda vivencia hoje, são conflitos, muitas vezes, que permeia muito forte a questão da terra e a questão da água. O acesso à terra, e aí por ela desmata-se, por ela explora, por ela, enfim, destrói todas e muitas das possibilidades, das condições de vida, de se viver na terra, de toda a biodiversidade, e, ao mesmo tempo, também a questão da água afeta-se completamente. Então, toda a destruição que a gente está vivendo hoje tem por trás um sistema que tem interesses financeiros, né, de explorar exatamente, somente explorar a questão. O sistema em si tem duas formas de gerar lucro. É explorando os recursos naturais e explorando os trabalhadores em cima disso. Nós vimos a exploração dos trabalhadores muito antes, né? Olhamos, a igreja se dedicou muito, a encíclica Rerum Novarum, né? Papa Leão III, começa aí uma série de documentos sobre o pensamento social da igreja, sistematização do pensamento social da igreja, a partir da preocupação com a degradação humana, com a destruição do ser humano a partir do trabalho. E sobre isso a igreja trabalhou-se muito tempo. Com Francisco começa uma outra lógica de reflexão a partir de uma reflexão sobre a degradação da casa comum, da ecologia integral. Então, no primeiro momento, e essa degradação sobre a casa comum ou sobre as pessoas, sobre o trabalho humano, tem por trás a lógica de gerar acúmulo, de gerar capital. Então, isso é importante que a gente olhe. Não tem como a gente proteger os recursos naturais sem incidir diretamente na lógica do sistema que interfere nos recursos naturais e nos recursos humanos, né? Então, não é possível pensar na vida humana desconectada dessas questões, desconectada do planeta e desconectada das formas de vida, em todos os aspectos. Então, acho que isso é fundamental para a gente. Primeiro, se a gente olhar um pouco mais para trás, nós tínhamos alguns seres humanos como sagrados. Nem era todo mundo que era sagrado. Nem era todo mundo que era considerado filho de Deus. Se a gente olhar um pouco mais na história, a gente vai perceber isso. Então, os negros, por exemplo, eram aceitava-se que pudesse escravizar os negros porque entendia que os negros não eram filhos de Deus. E se permitiu muita desgraça em nome disso. Depois a gente evoluiu do ponto de vista do pensamento. Não, eles também são sagrados. Os índios também são sagrados. Então a gente precisa respeitar. Então a gente precisa valorizar. Então a gente não pode criminalizar, a gente não pode matar, a gente não pode escravizar. Depois, mas mesmo depois da gente ter avançado nessa reflexão, a gente ainda encontra hoje essa realidade, um reflexo dessa relação muito afetada.
Dentre as pessoas que passam fome, a maioria é negra. Dentre quem está desempregado, a maioria é negra. Dentre dos que estão aí no presídio, perto de onde o Abdul está, a maioria provavelmente são negros. Dentre os que estão sendo assassinados constantemente aí nas periferias, tudo a maioria são negros. Isso não é uma situação de obra do destino ou de uma situação do que Deus quis assim. Não, isso é fruto de um pensamento errado que nós construímos no decorrer de uma história, que permitimos isso. E que quisemos lá atrás criar uma raça exclusiva, uma raça branca e etc., que os reflexos disso a gente... Então, olha quanto tempo isso ficou atrás e a gente ainda tem reflexos disso ainda hoje. Agora, recente, a gente começa a entender que a natureza também é sagrada. Então, a gente precisa proteger rio, a gente precisa proteger as florestas, a gente precisa proteger os animais, que tem uma relação de sagrado. Agora, aqui estamos num ponto que talvez a natureza não nos permita corrigir mais esse erro histórico que a gente teve. Talvez a natureza não nos permita. O Leonardo Boff vai nos dizer que nós não temos mais retorno, não temos mais condições de salvar o planeta. Ainda há outros que, olha, é possível a gente ainda, se a gente não perder tempo. E a questão é que nós estamos perdendo tempo, nós não estamos conseguindo tomar medidas suficientes para realmente salvar o planeta com os humanos, porque o planeta pode ser que ele se salve sozinho, pode ser que ele se reinvente, porque tem muito mais experiência. Agora, salvar o planeta com os humanos, talvez a gente não dê conta. Mas não significa, aí é onde o Papa vai dizer da esperança, a importância da esperança nossa nesse processo, né? É a esperança que não ilude e nem desilude. Olha que interessante. Uma esperança que não ilude e nem desilude, mas uma esperança que precisa ser caminhar. Por isso que a, a, o tema que ele coloca para o dia da criação é espera de esperança e age. Então, não é só esperar, mas é agir, né? Também com a criação, porque a criação ela consegue se regenerar em muitos aspectos. Então isso para dizer que essa nossa relação com o ser humano, que muitas vezes foi uma relação difícil, né, entre nós humanos, ainda sofremos reflexos, e começamos a entender agora que a nossa relação com a natureza também deve ser sagrada, e se a gente não avançar um pouco mais, a gente não consegue equilibrar isso. Então, estamos nesse ponto de vertigem, né? Podemos ir para um caminho de salvarmos todos com a natureza, podemos ir para um caminho de não salvarmos nenhum de nós com a natureza. A natureza ela pode se reinventar, né? Então, exige de nós aí, o Papa disse para nós lá em 2014, com a carta Laudato Si, louvado seja, né? Diz para a gente que é preciso novos estilos de vida. Novos estilos de vida. Se nós não tivermos novo estilo de vida que seja menos degradável, menos consumista, menos descartável, nós não conseguiremos, talvez, equilibrar essa questão. Precisaremos de um novo sistema. De novo, Francisco, em 2015, diz isso na Bolívia. Esse sistema é insuportável. E é esse sistema que não suporta os índios que estão lá protegendo, cuidado da casa comum, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades... Olha, eu tenho trabalhado, além do Cefep, do Centro Fé Político, eu tenho trabalhado com a campanha contra a violência no campo. São várias organizações da sociedade civil que organizou essa campanha desde 2022. E eu tenho visitado muitos territórios em todo o Brasil, de norte a sul, onde há conflitos no campo. E todos os conflitos são conflitos com o sistema que avança
sobre os territórios de pessoas que estão ali apenas sobrevivendo naquele espaço e cuidando dos recursos. São territórios quilombolas, são territórios indígenas, são territórios de fundo e fecho de pasco, são territórios de quebradeiras de coco, de pessoas que não degrada em nada os recursos naturais. Mas o sistema quer avançar cada vez mais sobre esses territórios para dominar tanto as pessoas quanto os recursos que estão ali para a produção, não sei de quê, né? Porque a, a, a produção que é gerada por esse sistema no Brasil são produtos que nós não comemos, nós não nos serve para alimentar, né? Nesse sentido. Então, isso aqui é uma outra história para a gente dizer aqui nessa questão. Então, é aquilo que o Francisco disse lá em 2015, esse sistema é insuportável, ele exclui, ele degrada, ele mata. E aí nós estamos vendo isso cotidianamente. Um sistema que não suporta os pequenos grupos que conseguem ainda estilos de vida que não são degradáveis e um sistema que exclui, que degrada a natureza, que mata cada vez mais. Então, essa mudança de estilo de vida, essa mudança sistêmica, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer principalmente a partir dos países ricos, países que se dizem em desenvolvimento. Por exemplo, ontem foi anunciado que o Pará fez um acordo de R$ 1 bilhão sobre créditos de carbono com países europeus, por exemplo. O que significa isso? Países que já destruíram toda a sua floresta em pé, que polui absurdamente e eles compram no Brasil, sobretudo na Amazônia, é como se comprasse o direito de continuar poluindo. Então, a gente sabe que as árvores, elas absorvem o carbono. Então, quanto mais árvores a gente tem, menos impacto ambiental a gente vai ter, sobretudo com o carbono que a gente gera daqui, de empresas de combustíveis e tudo, né? Então, essa é um novo mercado que está sendo explorado no Brasil para manter a floresta em pé e para ter o direito de continuar poluindo, a gente compra créditos disso aqui no Brasil. Então, veja, isso ontem foi anunciado no Jornal Nacional, no finalzinho do Jornal Nacional. Somente o Pará, mais de R$ 1 bilhão de reais, acordo de mais de R$ 1 bilhão é, sobre o crédito de carbono. Mas quem é que protege essas árvores? São as comunidades, são, né, de um modo geral, que vão manter. Então, o Estado tem que gerar políticas para que essas comunidades consigam manter floresta em pé, para que em outros países ou outras empresas, sobretudo, continue poluindo o planeta do modo que bem quiser. Então, é uma lógica absurda. Por um lado, pensa-se em cultivar, né, ou fortalecer a cultura de manter a floresta em pé. Por outro lado, tipo, lavar as mãos diante daquilo que essas empresas poluem, sem sequer pensar em novos modos de proteção, novos modos de nova cultura, que seja menos poluente, digamos assim. Então, essa crise ou emergência climática é uma corrida, muitas vezes, desigual, que impacta todos, mas, por outro lado, a gente sabe quem mais sofre com tudo isso, né? Os povos do campo, das águas, das florestas, das periferias, são os que mais sofrem. E aqueles que muitas vezes são cuidadores. Veja bem, qual é a política que a gente tem para os catadores ambientais? Catadores de material reciclável, por exemplo. Pelo contrário, como é que a sociedade trata os catadores na rua? Que estão lá arrastando carrinho de papel pesado, muitas vezes na chuva ou no sol ou no frio.
Como é que a sociedade trata muitas vezes? E essas pessoas, além de fazer um bem enorme para o meio ambiente, elas muitas vezes são destratadas, ganham merreca e não tem nenhum incentivo, por exemplo, de um Estado, de política pública e etc. Então, trazendo um pouco essa questão no geral, para a gente compreender que essa relação, essa dimensão do sagrado, ela precisa ser transponível para as práticas, para os estilos de vida, para o dia a dia. Não basta dizer abraçar uma árvore, dizer eu amo a natureza, se a gente depois trata mal as pessoas que cuidam disso, se a gente depois joga o lixo de qualquer forma, se a gente depois não luta por política de proteção da floresta em pé, por política de saneamento, por política de resíduos e etc. Então, são coisas que precisam estar muito concatenadas. Então, os pontos de saída passam pela educação, mas pela educação que constrói uma nova cultura. Não uma cultura que continua como nós estamos há séculos, de uma abolição de escravidão, mas nós continuamos com o racismo em alta. Racismo estrutural, racismo ambiental, em todos os sentidos. Então, uma educação que, de fato, promova uma mudança de cultura, que implique numa mudança de novos estilos de vida e que implique, consequentemente, em políticas. Políticas que venham depois de enfrentar o sistema, que venha colocar limites para esse sistema, sobretudo em relação à proteção dessa casa comum, mas também a proteção dos povos. Então, nós vamos realizar agora, no próximo ano, no Brasil, né, a COP30. Há uma expectativa muito grande, há muitos recursos em torno disso, porém, o impacto significativo da COP ainda é pouquíssimo. Nós não podemos negar isso, que é um momento importante para discutir a política ambiental e, sobretudo, de emergência climática no mundo todo. Mas a história das COP tem nos mostrado que nós não temos conseguido impactar exclusivamente em nada nessa reversão ecológica de emergência climática que nós estamos vivendo. Então, mas por política. Então, é preciso que a gente tenha educação que reverta na cultura, que reverta na política, e, consequentemente, reverta para reverter essa questão desse enfrentamento ao sistema pela proteção dos povos do, da natureza de um modo geral, né? No campo religioso, nós precisamos, com isso, fortalecer esse diálogo interreligioso. Veja que riqueza, quanta riqueza tem na dimensão religiosa de todas as culturas, de todas as religiões, nessa relação com o planeta, nessa relação com a casa comum de um modo geral. Essa caridade ecológica, como foi colocada aqui. Mas muitas vezes nós ainda estamos formados com uma cultura apenas do antropocentrismo, né? Onde a gente está, consequentemente, nós humanos gira em torno de nós. Quer dizer, mesmo sabendo que estamos num ponto de difícil retorno na questão de emergência climática, a questão dos agrotóxicos, do desmatamento, da mineração ilegal, tudo isso ainda transcorre em alta em muitos lugares, em muitos países nesse sentido. Então, por isso que o Papa nos convoca, espera e age, esperançar e agir com a criação. A criação, ela se regenera, né? E aí nós temos essa esperança de um modo geral. Vai dizer também para nós da ecologia humana e integral. A canção ali que surgiu em torno do Sino para a Amazônia, tudo está interligado nessa casa comum. Não é só a relação nós sagrado e a questão ecológica, não, é nós sagrado, política, educação, cultura, trabalho, tecnologias, numa única
numa única rede, onde nós temos grande responsabilidade sobre isso. Então, concluindo essa reflexão, eu quis trazer um pouco essa relação em que, do nosso ponto de vista cristão católico, o Papa Francisco tem chamado muita atenção e quando induzido, digamos assim, é quase que uma indução de reflexões que nos leve a mudar um pouco o nosso comportamento. Mas isso vai perpassar, de algum modo, por uma mudança de cultura. A catequese tem fundamental importância. O modo de celebrarmos tem fundamental importância sobre isso. E aí muda essa concepção que a gente tem da relação com Deus, passa também pela relação com o cosmos como um todo. Mas nós, no ano que vem, na Igreja Católica, nós teremos a campanha da fraternidade que trata sobre a ecologia integral, e ainda tem gente que acha que a gente não precisa discutir sobre a ecologia na igreja, a gente precisa discutir apenas sobre conversão, sobre a relação com Deus. E tem gente que ainda acredita nisso. Como ainda tem gente que acredita que tudo isso na Terra não tem mais jeito, então nós precisamos cuidar apenas da nossa salvação de alma, né? Um pouco essa lógica também existe. Então, momentos como esse, espaços como esse, requer da gente uma reflexão profunda, com essa profundidade também dessa relação interreligiosa, para que a gente consiga construir nessa nova cultura, esses novos estilos de vida em prol da salvação humana e da ecologia integral, como essa ecologia humana integral, como também temos dito. Muito obrigado, e aí acho que a gente tem perguntas, questionamentos, acho que é importante essa interação com vocês também. A gente que agradece, Jardel, pela tua contribuição, reflexões muito importantes, e não resta dúvida que as colocações feitas inicialmente pelo Sheikh Abdul quanto à relação entre a vivência humana na Terra e a religiosidade, a adoração a Deus, ela se aplica também à tradição cristã. Nós temos aí o Cântico das Criaturas de São Francisco, aí já com mais de 800 anos. Nós temos reflexões sobre o meio ambiente que precedem a própria Laudato Si, né? Os papas, quando escrevem as suas cartas encíclicas, é possível, existe, digamos assim, um estilo de se fazer cartas, né? As cartas encíclicas, elas sempre se remontam à tradição, os papas sempre mencionam a tradição de ensinamento dos seus antecessores, né? Vão construindo, portanto, uma linha de segmento. E eu me recordo que já na carta encíclica Centésimos Anos de João Paulo II, que se referia, né, ao centenário da Rerum Novarum de Leão XIII, ele já fazia essas menção à questão ambiental. Então, a Igreja tem uma reflexão que também é compartilhada pelas outras denominações. Eu recordo que o primeiro texto que li, fazendo essa conexão entre a questão ambiental e a religiosidade, foi de um pastor luterano alemão, agora não vou recordar o nome dele, mas um livro que foi publicado aqui no Brasil pela Paz e Terra nos anos 80, há cerca de 40 anos atrás, com o título de O Tempo Urge. E ali ele já fazia, esse pastor já fazia uma convocação para uma Assembleia Mundial de Cristãos sobre o meio ambiente.